Oi pessoal, aqui é o Jesse. Todo cuteleiro sonha em criar peças grandes e bonitas que desafiem suas habilidades e criatividade. O único problema é que isso não depende realmente do cuteleiro, mas sim do cliente. E nem todo mundo pode pagar por um trabalho tão sofisticado e que consome tanto tempo. Conversei com um cliente interessado em uma faca de chefe minha, mas recusei porque já fiz várias este ano. Surpreendentemente, ele respondeu dizendo que ficaria feliz com qualquer peça e também disse o seguinte: o preço realmente não é um problema. Após o choque e refletir, sugeri a ele uma grande faca Bowie em damasco mosaico, cabo com construção inédita para mim e uma bainha de couro resistente e combinando. A resposta dele foi simples: sim. Então comecei a trabalhar. Queria que o padrão de damasco em mosaico tivesse pequenas explosões junto a estrelas grandes e brilhantes. No primeiro bloco, para criar a mini explosão, usei 1084, 15 e 20 alternando-os. Um dos truques especiais que eu usei nesse bloco inicial foi dobrar a quantidade de 1084. Isso faria com que as barras claras parecessem mais brilhantes porque havia mais escuridão. Que moveu a porta da garagem. Esse é mais um molho especial que uso nas minhas peças há 2 ou 3 anos. Basicamente, estou mergulhando o tarugo no óleo de têmpera e então o óleo queima e protege o tarugo da oxidação. É como usar fluxo, mas bem menos agressivo. Uso uma prensa hidráulica de forja, capaz de exercer cerca de 25 toneladas, sendo a ferramenta mais importante da minha oficina. Para comparar, forjar essa barra à mão levaria dias, mas com a prensa de forja faço em 20 minutos. Devo ressoldar essas matrizes, estão perigosas. O próximo passo para fazer esse padrão é usar essas matrizes quadradas aqui para puxar mais as bordas das barras do que o centro. Isso vai fazer com que as barras no aço fiquem curvas, como se fossem letra C. Para dar mais movimento ao meu damasco, experimentei usar matrizes planas para espalhar ainda mais o padrão. Eu não tinha certeza se funcionaria, mas confiava nas minhas soldas de forja e tentei assim mesmo. O plano era cortar o tarugo em 3 partes, empilhá-las e soldá-las de novo. Não queria continuar, queria mais ousadia que as mini explosões. Se eu colocasse muitas camadas, elas se anulariam e ficariam finas demais para ver. Eu fiz questão de esboçar cada solda de forja para saber o que esperar dos padrões futuros. Mesmo só com uma solda de forja pronta, fiz um teste de gravação nas peças para garantir que estava tudo certo. Beleza, já sei o que é esperar, mas estou aberto a surpresas. Beleza. Está quase perfeito. Gosto quando os 6 ficam mais quadrados, pois criam um efeito mais flamejante. Estamos exatamente nesse passo agora e está exatamente como eu desenhei, mas não é aço. Então isso está muito bom. Para garantir uma solda de forja perfeita, usei o acessório de desbaste na esmerilhadeira para limpar bem as peças. Funcionou na maior parte do tempo, mas precisei remover pequenas delaminações com a lateral da esmerilhadeira. Acredito que isso ocorreu devido às variações na espessura do aço, mesmo após o desbaste. Acho que provavelmente tem um pensamento passando pela cabeça de muitos de vocês agora. Se você faz um Bowie tão grande, por que usa tão pouco aço? Minha resposta é que vou adicionar aço novo depois ao redor desse tarugo. Essas novas camadas virarão estrelas, e estas aqui se tornarão explosões. Essa solda de forja é intermediária, então não vou detalhar muito, só precisei estirar até formar uma barra quadrada de 1,5 polegadas. Ok, eu calculei errado, e isso definitivamente não tem 4 polegadas de comprimento. Preciso cortar um novo aço com 7,5 polegadas de comprimento, colocá-lo entre as peças e voltar à forja. Ok, de cada lado eu vou fazer apenas alternando escuro, claro. Uma vantagem do damasco mosaico é que pequenas mudanças no início do processo se multiplicam a cada solda de forja, resultando em padrões mais interessantes. O que estou fazendo é bem simples no grande esquema das coisas. Existem mestres por aí como Bob Kramer e Salem Straub que conseguem fazer coisas incríveis com o damasco deles, e eu basicamente só estou arranhando a superfície neste momento. Achei que faltaria aço, mas agora terei a maior quantidade já forjada de uma vez.
Na verdade, é meio assustador soldar a fogo tarugos longos porque você não consegue contato ao longo de toda a peça tão rápido quanto conseguiria com um tarugo mais curto, mas até que deu certo. Minhas matrizes são largas, então bati na primeira e logo depois na segunda metade. Se você tem boa memória, vai saber quais etapas eu vou fazer nesse tarugo depois. Não vou apenas estirar e empilhar, vou girar 45 graus e depois requadrar. Mas isso faz mais do que inclinar o padrão em 45 graus. Isso adiciona uma boa distorção ao centro do bloco, que se irradia e ficará muito legal no padrão final. Para garantir que eu segurava o bloco na diagonal, usei um truque do Kyle Royer que vi no canal dele. Achatei totalmente em um eixo, depois inclinei e repeti no outro. Mas eu não aprendi só esse truque com o Kyle, na verdade eu tirei muita inspiração desse padrão dele. Acho que ele torceu a peça dele depois, mas não vou torcer a minha. Mesmo assim, me inspirei nele. (18,2 dividido por 4 dá tipo 4,54). O próximo passo desse padrão foi cortar a peça em 4 e soldar 2 a 2, chamada solda de 4 vias. De acordo com o que tínhamos no quadro branco, isso deveria parecer com o canto de uma explosão. Nossa! Comparado ao meu desenho, ficou um pouco diferente. Essa parte aqui está bem mais fina porque essas camadas, essa distância aqui, deveria ser igual a essa distância aqui, mas o meu centro ficou maior, então agora isso aqui está menor e essas partes estão maiores. Tipo, os losangos vão cortar um pouco mais, o que não tem problema. Ainda vai ficar muito legal. Uma das coisas que eu poderia usar em vez do acessório de retífica de superfície para desbastar essas peças é, na verdade, minha nova fresadora. De qualquer forma, eu teria que remover a casca, porque o carboneto não corta bem a casca, pelo que li na internet. Preciso de um jeito rápido de tirar a casca sem gerar mais poeira. Eu sei que há formas de fazer isso em alguns dias, como usando vinagre, mas não tenho esse tempo quando estou trabalhando com isso. Eu também preciso que o método não crie mais poeira. Eu poderia usar uma esmerilhadeira, mas aí eu só estaria cobrindo o resto da minha oficina com poeira. Se você tiver alguma recomendação para algo assim, por favor me avise nos comentários. Eu leio todos os comentários, então não se preocupe que eu não vou deixar de ver a sua sugestão. Com o tarugo soldado, era hora de se preparar para a solda forjada em 4 direções. A única diferença dessa solda forjada é que leva o primeiro para as matrizes de marcação. Não para quebrar nos cantos como no tarugo C, mas para fixar as soldas nas 4 peças de uma vez. Se eu usasse as matrizes planas para fixar essa solda, eu poderia estourar meu tarugo para os lados. Isso porque eu não teria nada empurrando em direção ao centro. Com as matrizes de esquadrejamento, aplico pressão igual nas 4 peças e garanto uma solda forjada sólida, especialmente no centro. Fiquei satisfeito com a retidão dos cantos que consegui fazer. É fundamental que fiquem retos para não haver espaços a preencher. Cada um desses poderia ser como um martelo por si só. Meu Deus. Caramba, cara. Espera, esse é o melhor padrão que já fiz? Não sabia o que esperar ao tirar isso do teste de corrosão, mas não esperava ver uma cópia exata do desenho do quadro branco. Não tenho certeza do que fiz de diferente desta vez em relação às outras vezes que fiz mosaicos, mas vou aceitar. Se eu tivesse tempo ilimitado para cada solda, faria o que vou fazer agora. Usaria a soldadora Metal Inert Gas para vedar todas as emendas e impedir a entrada de oxigênio no tarugo. É como mergulhar o tarugo no óleo de têmpera, mas de modo integral e mecânico, não só com uma fina camada de fuligem. As soldas no tarugo ficaram grossas, então usei a esmerilhadeira para desgastá-las quase totalmente. Essa etapa é importante porque depois vou usar a esmerilhadeira para remover a solda Metal Inert Gas, evitando contaminação da peça com aço macio. Se deixar soldas grossas, elas aprofundam no tarugo e ficam mais difíceis de remover.
No vídeo anterior, falei das vibrações da minha esmerilhadeira angular e recebi ótimos conselhos de vocês. Primeiro sugeriram comprar uma Metabo, mas ainda não tive tempo. Comprei discos de esmerilhadeira diferentes, o que quase eliminou as vibrações. Estou satisfeito com isso. Em vez da seção quadrada das minhas soldas em 4 direções, precisei usar uma seção retangular aqui. Não existe realmente um tamanho ideal de azulejo quando se trata de montar os mosaicos depois, mas as dimensões que funcionam muito bem para mim são cerca de 1 polegada por 1/8 por 1 polegada e 3/4. Era extremamente importante nesta etapa obter um tarugo com exatamente as mesmas dimensões da base até a ponta, e para conseguir isso eu uso um ângulo bem estranho na minha prensa. Isto aqui é um balde de uma substância chamada vermiculita. Ela é extremamente boa em manter a temperatura, o que significa que o tarugo vai esfriar bem devagar, ficando bem macio. Você provavelmente está se perguntando por que eu fiz tanto aço. Olha só isso. Meu Deus. Acho que esse é o padrão mais legal que já fiz e está perfeitamente alinhado. Ficou muito bom. Agora o padrão está passando direto pela barra. Se eu fosse fazer uma faca diretamente disso, ela não teria diferença de um padrão aleatório. Preciso cortar e girar os blocos. Depois de soldá-los, o padrão vai parecer que está... O processo de blocagem é a parte mais difícil do damasco mosaico e foi o que mais demorou para eu conseguir fazer, indo por toda a lâmina. Eu só fiquei confortável em fazer isso depois que consegui uma boa serra de fita horizontal e um acessório de retífica de superfície. Quero blocos mais grossos para este, sabe? Vou usar blocos com quase 2 centímetros de espessura. Junto com minha fresadora, consegui outra ferramenta legal que ainda não mostrei. É algo chamado esmerilhadeira de disco. A esmerilhadeira de disco nivela superfícies rapidamente. E como isso é muito importante para juntar as peças de damasco, fiquei muito feliz em tê-la. Definitivamente é possível soldar as peças sem nenhuma proteção por fora, mas a palavra-chave aí é possível. Quero que seja 100% de sucesso, e usar chapa de metal externamente sempre levou a isso. Então eu não posso simplesmente fazer algo onde eu apenas coloco todas elas planas assim, porque isso não ficaria muito consistente. Preciso fazer algo chamado Fairy Flip, onde viro assim, e como esses dois espaços espelham, eu os deixo desse jeito. E então eu viro os três assim e continuo o padrão de espelhamento. Dessa forma eu tenho um padrão perfeitamente contínuo atravessando toda a placa. Esse passo final pode ser difícil de imaginar se você nunca fez damasco mosaico. Mas acredite, sem ele o padrão ficará muito quadrado em vez de fluir na lâmina. Tudo o que estou realmente fazendo aqui é usar minha solda Metal Inert Gas e fixar cada um dos blocos em uma das chapas de metal. Preciso lembrar que não pode haver espaço de ar entre os blocos. Qualquer espaço pode causar falha na solda, e não quero isso, já que levei muito tempo para fazer esses blocos. Com tudo ponteado, era hora de soldar o outro lado da chapa e depois cobrir cada junta com cordão de solda Metal Inert Gas. Eu só consegui minha soldadora Metal Inert Gas recentemente e costumava trabalhar com a FlexCore e posso dizer com certeza que usar a soldadora Metal Inert Gas foi muito mais limpo. Todo esse processo de soldar ao redor de toda a peça levou bastante tempo, mas com certeza vale a pena a longo prazo. Na verdade, eu vou um passo além e mergulho a peça já totalmente soldada no óleo de têmpera, só para garantir uma camada extra de proteção. Eu fiz algumas prensagens bem leves na primeira passada, só porque eu não queria correr o risco de estourar a peça. Os cordões de solda Metal Inert Gas mantêm tudo junto, mas ainda assim preferi não arriscar. Quando fiquei confiante nas minhas soldas de forja, levei a peça ao torno e comecei a desbastar os cordões de solda Metal Inert Gas na lateral com a esmerilhadeira. Preciso fazer essa etapa agora, senão o cordão de solda Metal Inert Gas pode entrar na lateral da peça e deixar a borda do aço como aço doce. O novo disco de desbaste quase não vibrou, mas acabou em 5 minutos, então precisei levar a peça para a lixadeira de cinta e finalizar lá.
Com toda aquela sujeira removida do lado de fora da peça, era hora de realmente começar a pensar em forjar minha lâmina. Mas primeiro eu precisava nivelar a peça e deixá-la com uma espessura uniforme, e foi isso que eu fiz ali com o bloco de parada. Solda perfeita. Funcionou. Nem mesmo uma pequena delaminação. É a primeira vez que forjo um bloco de mosaico sem nenhuma delaminação até agora. Acho que isso é definitivamente por causa da solda Metal Inert Gas, mas existe a chance de que os blocos mais grossos também tenham contribuído para isso. Mas o que estou fazendo aqui é só cortando o cabo para que eu possa começar a forjar o espigão da lâmina. Essa combinação estranha de matrizes é na verdade essencial para forjar o ombro da minha peça. É parecido com a técnica de meio dentro, meio fora, em que se cria um ombro na bigorna com um martelo de mão. Exceto que não é um martelo de mão, e sim uma prensa hidráulica de 25 toneladas, mas ainda faz a mesma coisa. Bem aqui você pode ver claramente o primeiro erro que cometi durante este projeto. Deveria ter cortado as extremidades do tarugo e evitado que a chapa metálica sobrasse, pois isso causou várias delaminações que depois precisei resolver. Meu Deus, olha como a ponta desse cabo está horrível. A chapa metálica já está se soltando, mas tudo bem. Quando fiquei satisfeito com o formato e o comprimento do meu cabo, era hora de começar a trabalhar na lâmina, e isso significava começar pela ponta da baue primeiro. A bue que eu queria teria cerca de 15 a 16 polegadas, o que é meio insano. A peça que eu tinha media 13 polegadas, então só precisava de mais 3, mas isso ainda é bastante. O jeito mais eficiente de fazer uma lâmina sem distorção de mosaico é forjar uma barra longa e remover o excesso de material, incluindo o perfil. Sou ferreiro de lâminas, não de facas, então ia forjar. Quanto de comprimento ganhei com isso? Já conseguimos 1 centímetro. Quando se trata de ganhar comprimento na minha peça final, há algumas coisas para as quais eu costumo me inclinar. Uma opção é alongar a ponta, outra é usar a prensa para afinar a peça inteira. Afinar toda a lâmina pode ser meio assustador se você não tiver material suficiente, mas esse é um dos motivos pelos quais eu exagerei tanto nas minhas peças. Por isso eu tinha muito aço para esse processo. 14 3/4 já. Para conseguir o último pedaço de comprimento na lâmina e iniciar a seção transversal, eu forjaria um pouco os bisséis. Eu não queria forjar eles muito próximos do formato final, porque isso é outra daquelas coisas que podem causar distorção do padrão e também pode dificultar o alinhamento de tudo depois. Você está prestes a ver uma das coisas que é meio irritante ao usar uma prensa para reduzir a espessura de alguma coisa, que é, se você forjar os biséis, só a espinha vai ser comprimida. Por isso aquela grande curva surgiu ali. Sim, esse processo meio que destrói a seção transversal que eu consigo com os biséis, mas isso realmente não é um grande problema, já que eu já sei que vou retificar tudo depois. Acho que acabei fazendo uma espada sem querer. Ao atingir o comprimento desejado da peça, preparei-a para endireitar e iniciar a normalização. Isso aqui é tão pesado. Já ouvi cutleiros dizerem que normalizar é como apertar o reset no aço. A normalização envolve 3 ciclos de aquecimento e resfriamento em temperaturas específicas, que mostrarei na tela. Esses ciclos reduzem o tamanho do grão do aço, tornando-o mais resistente, e também reduzem a tensão interna do aço. Dessa forma, quando você for fazer a têmpera, não vai aparecer uma trinca e você realmente vai conseguir um bom endurecimento. Com essa espessura, deve pesar quase 2,5 kg, tem quase 1 centímetro. Sabe de uma coisa? Eu achei que seria bem pior. Na verdade, não está tão ruim assim. Esse passo que estou fazendo aqui se chama perfilamento da peça. A melhor forma de explicar esse passo é que a lâmina, após a normalização, fica basicamente borrada. Você está olhando para ela sem óculos. Ao desbaçar o perfil ficará mais nítida e explicarei melhor após o tratamento térmico com uma demonstração.
Após o perfilamento leve, é hora de retificar a superfície para remover o revestimento de aço doce externo. E eu posso realmente verificar isso, levando a lâmina para um teste de ataque ácido. Beleza, vamos ver como ficou isso. Não posso revelar o padrão tão cedo no vídeo, mas ficou ótimo e já removi todo o aço macio externo. Antes de colocar a lâmina no forno para têmpera, eu só precisava remover um pouco de material da borda. Não é obrigatório, mas eu não queria desbaçar toda uma placa retangular após o tratamento térmico. O aço estava macio, mas após o tratamento térmico ficaria 2 vezes mais duro. Antes da têmpera, quebro cada canto com lixa frouxa na lixadeira. Este truque especial ajuda a evitar que a lâmina rache na têmpera, reduzindo pontos de calor. Porque isso aqui é só extremamente estressante. Como estava um pouco frio na garagem, usei o maçarico para aquecer o recipiente de óleo. O óleo quente resfria a lâmina mais rápido que o frio, por isso esse passo é importante. Uau! Ah, está duro. Espero que isso sirva. Não serve. Antes do revenimento, a lâmina estava torta, então usei meu martelo de bola de carboneto da Nyrock Tools para endireitá-la. Prefiro isso a aquecer e dobrar, pois parece mais seguro. Tá chegando lá. Está um pouco fora do eixo, mas acho que isso é por causa das inconsistências na espessura da lâmina. Acho que no geral está bem reto. Vamos dar uma olhada nisso. Com a lâmina reta, era hora de temperar o cabo. Isso basicamente reduz a dureza do cabo para que ele não se torne um ponto de fraqueza depois. Esse azul está incrível. Então agora está quase perfilado, mas não está completamente perfilado. E a sombra? Parece boa. Mas tem algumas inconsistências aqui e aqui que uma vez que eu arrumar vai ficar muito melhor. Se a faca não tiver um bom perfil 2D, não será uma boa faca. Tipo, me desculpa, mas se você usar o mosaico damasco complicado e o perfil ficar ruim, a faca não é tão boa assim. Nesse ponto, eu nem sei se isso realmente é considerado uma opinião polêmica no mundo da cutelaria. Na verdade, eu nem sei se opiniões polêmicas existem. Todo mundo é legal entre si e não critica muito as opiniões dos outros. Com o formato da minha lâmina finalizado, era hora de limpar aquelas linhas realmente precisas na área do meu ricaço. O ricaço é a parte da lâmina, antes do espigão, que não faz parte da lâmina em si. Raspar linhas assim foi algo que ajudou muito na minha evolução na fabricação de facas. Antes eu fazia tudo no olho, e mesmo que isso provavelmente tenha me ajudado a entender melhor os perfis das facas, não resultava no melhor produto. Antes não criava um produto impecável. Agora riscar as linhas me ajuda muito a visualizar o que preciso fazer, o que é ótimo. A etapa final desse processo de desbaste é realmente afinar a lâmina e fazer os bisséis finais nela. Esta é a etapa mais demorada e que exige maior concentração. Se eu não tomar cuidado, posso superaquecer o fio e deixá-lo mole, o que não é bom. Posso desgastar mais um lado que o outro e mesmo com as linhas riscadas ajudando, ainda preciso olhar da base à ponta o tempo todo.
Acho que essa é a etapa mais desperdiçadora do processo de fabricação de facas. Se eu cortasse as placas que desbasto agora, teria damasco para usar em outras coisas. Mas em vez disso, estou usando a lixadeira e basicamente transformando aquele belo damasco em pó. Isso me incomodava bastante quando comecei a fazer facas e tentava aproveitar ao máximo o material do cabo. Hoje em dia, não vejo mais isso como desperdício, mas como parte do processo. Com o desbaste da lâmina 80, 90% pronto, vou usar uma ferramenta chamada guia de lima para limpar a transição entre a lâmina e o ricaço. É chamada de guia de lima, mas eu não vou usar uma lima de verdade. Eu não sou masoquista. Usarei uma esmerilhadeira próxima à guia de lima. Pode parecer assustador para a guia de lima, mas as faces são de carboneto, mesmo material que uso para riscar aço. As lixas não conseguem tocá-la, apenas deslizam. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quem faz uma faca mais perfeita? Um humano ou uma máquina? E a resposta para isso é, na verdade, o humano. As facas podem entortar durante o processo de desbaste e se você colocar uma faca em um comando numérico computadorizado, elas não vão saber se está funcionando. No fim, você acaba com uma faca empenada. Um humano percebe e corrige problemas, mas uma máquina não consegue. Por isso, a maioria das fábricas de facas combina trabalho humano e máquinas, não usando só máquinas. Então, na verdade, existe um truque bem legal que você pode usar se suas lixas estiverem ficando vidradas. Como essa lixa aqui, acabei de pegá-la. É uma lixa nova, mas já está começando a não cortar tão bem. Está ficando vidrada. O que você pode fazer é pegar um pedaço de carboneto que você não está usando e apenas passar ele na lixa. Isso vai reabrir o grão. Talvez alguns não tenham carboneto para esse truque, mas basta usar a borda afiada de qualquer pedaço de aço que tiver. Vai fazer a mesma coisa. Quando a lâmina ficou como eu queria, em espessura e geometria, recoloquei o guia de lima e limpei a transição plana. Queria um ângulo perfeito de 90 graus e mesma altura nos dois lados da lâmina. Ao fazer o teste para certificado Journeyman na ABS, garanta que transições planas estejam niveladas. Devem te reprovar se não estiverem. Agora vamos para a parte mais tensa do desbaste de lâmina. Para mim, só considero uma bowie se tiver falso fio. É isso que faço aqui, tudo à mão livre. Sei que muitos usam mesa e gabarito, mas acho mais satisfatório fazer isso no olho. Fique tranquilo, uso meu medidor de altura para garantir a remoção igual de material dos dois lados. Garanto que o centro da lâmina ainda passa exatamente pela ponta. Com a lixadeira de disco, posso limpar todas as superfícies planas da lâmina, incluindo o falso fio como estou fazendo aqui. Em teoria, isso deve reduzir meu tempo de lixamento manual em quase 80%. Posso começar direto na lixa 400, assim os riscos ficam menos profundos. Foi muito difícil me acostumar com a lixadeira de disco, não esperava que fosse tão sensível. A lixadeira de disco gira para cima e para baixo, então ao lixar uma superfície grande, é preciso pressionar mais um lado da lâmina para evitar que ela venha em sua direção. Quando a Belmont Metalworks me enviou essa máquina, eles também me mandaram algumas lixas com adesivo na parte de trás. Quando essas acabarem, vou ter que usar o mesmo tipo de lixa que uso para lixar a mão, mas também vou precisar usar um adesivo spray. Depois de deixar a lâmina com um acabamento lixado em disco de 400 grãos, era hora de me preparar para uma etapa que eu nunca tinha feito antes. Ok, isso é meio suspeito, mas acredito que vai ficar firme o suficiente. Aqui uso a fresadora para fresar um ressalto próximo à parte de trás do ricaço. Isso facilitará muito encaixar a guarda na parte de trás do ricaço. Eu deveria ter usado uma fresa de metal duro, pois a de aço rápido não cortou. Troquei para a de metal duro entre as tomadas. Olha só isso. Isso está lindo. Tenho quase certeza de que o aço rápido só fica cego e gera muito atrito. Nesse ponto, a espiga tinha cerca de 0,28 polegadas de espessura, então eu tive que tirar 15 milésimos de polegada de cada lado. Isso me deixaria com uma espiga exatamente com 1/4 de polegada de espessura e eu poderia padronizar o tamanho do encaixe que eu precisava fazer na guarda. Olha esse ombro. Está perfeitamente reto e perfeitamente definido.
Se eu fizer isso dos dois lados e afinar o espigão até essa espessura, não haverá espaço entre minha guarda e a lâmina. Certo, então sentei e planejei o que quero para o cabo. Acho que vamos usar uma guarda de aço inox, um espaçador de inox, um bloco de madeira para o cabo e uma tampa traseira de inox que vai ser presa com um parafuso de desmontagem. Nunca fiz isso em uma faca Bowie ou de chefe sem um adulto supervisionando, então vai ser interessante ver se consigo, mas acho que vai ficar muito legal. Se você nunca viu esse tipo de construção em uma faca antes, pode ser um pouco difícil de visualizar. E sinceramente também foi assim para mim. Eu realmente não sabia como o pomo deveria ser. Passei muito tempo tentando imaginar, mas acabei tendo que ligar para um amigo. Perguntei ao meu amigo Colton Arius o que fazer e ele me orientou. Para me preparar para entalhar o espaço na guarda e no espaçador, eu ia riscar mais algumas linhas. Com a fresadora, não preciso fazer isso, mas é útil para visualizar o que preciso, mesmo sem usar para medir. Optei por uma broca de carboneto de 1/8 de polegada, metade do tamanho do espaço. Ouvi de muitos que fazer todo o espaço de uma vez, sem furar vários buracos e remover sujeira, era bem melhor. Fiquei surpreso, pois quase não senti resistência do meu spindle. Foi muito fácil. Aqui eu estava apenas fazendo um corte de profundidade de 20 milésimos e passando por toda a peça até atravessar tudo. 20 milésimos está fácil, vou tentar 25 milésimos. Esculpir esse rasgo foi terapêutico, pois antes usava limas manuais, mas agora basta girar o spindle na fresadora e o rasgo surge facilmente. Foi realmente incrível. Uau, não tem nenhuma resistência. Me surpreendi com a facilidade de girar o eixo no corte lateral. Esperava mais resistência, mas faz sentido por ser uma fresa de topo. Caramba, isso levou o quê? 30 minutos? E eu já tenho um rasgo, olha só isso. Você viu como isso está bonito? O quê? Minha espiga tinha a espessura ideal para o encaixe, mas os cantos do encaixe não coincidiam com sua seção transversal. Como você vê, o arredondamento dos cantos impede o alinhamento perfeito com a seção transversal da espiga, então uso uma lima quadrada para deixá-los mais retos. Quando a guarda quase encaixava, era hora de martelar para ajustá-la ao formato da espiga. No começo achei isso um pouco assustador, mas depois de pensar bem, percebi que não tinha como danificar a lâmina, então simplesmente continuei. Ao tirar isso, verei pontos brilhantes indicando onde remover material. Certo, como é que eu tiro isso? Putz. Ok, história engraçada. Minha proteção agora está presa. Se você não viu, a ponta do meu tanga aumentou e formou um cogumelo porque o material era pouco sólido. O que estou fazendo aqui é cortar esse material ruim e soldar um material novo e limpo. Pode parecer que isso vai deixar o tangue mais fraco, mas na verdade não muda em nada a resistência dele. O tangue não é necessariamente uma parte que suporta a carga da lâmina, e estou tomando todos os cuidados para garantir que seja uma peça única e sólida de aço. Meu Deus do céu. Nós ainda não estamos lá, mas isso está muito bom. Isso levou menos da metade do tempo usual. Ficaria feliz de estar aqui em um dia. Com a guarda quase pronta, era hora de entalhar o encaixe no espaçador. Essa é a peça que fica logo abaixo da guarda, e eu fiz praticamente do mesmo jeito que a guarda, então não vou mostrar muito disso para vocês. Estou confiante nesse encaixe, pois minha espiga afina levemente, o que significa Um pouco de limagem nos cantos deve encaixar perfeitamente. O metal está falando comigo. Como uma princesa da Disney, mas só com objetos inanimados. Sabe, não está ruim considerando tudo. Com a guarda e o espaçador quase encaixados no cabo, era hora de me preocupar com o cabo.
Estou cortando esse belo bloco de madeira chamado Amboina Burrow. A cor é rica e os desenhos incríveis, e fiquei muito animado para usar como cabo. Se meus cálculos estiverem corretos, eles devem estar exatamente a 1 polegada de distância. Brincadeira, eu não fiz cálculo nenhum, mas ainda assim eles estão a 1 polegada de distância. Mesmo com a fresadora nova, faço o entalhe no bloco do cabo do mesmo jeito. Isso porque a maioria das minhas fresas são super curtas, e eu realmente acho que não dá para conseguir fresas mais longas sem pagar os olhos da cara. Basicamente, estou usando uma broca para fazer vários furos lado a lado. Eu tentaria algo novo com essa fresa e faria os furos mais próximos. Com o corpo rígido, acho que conseguiria fazer furos mais próximos sem sobrepor. Fiquei surpreso ao ver que a broca não desviou. Acho que foi porque as brocas eram novas, mas isso nunca tinha acontecido antes. Testei o limite da broca usando-a como fresa e, surpreendentemente, funcionou muito bem. Não restou resíduo de material. Como o canal ficou arredondado pelo formato da broca, precisei deixá-lo quadrado. A ferramenta ideal para isso é a brocha de cabo. É uma lima modificada que levei à esmerilhadeira para criar cantos quadrados. Não é a melhor para isso, mas ainda assim faz o trabalho. Primeiro vamos ver se ela sequer entra. Sabe, essa é a vantagem de ter uma espiga com a espessura perfeita. Olha só, ela não quer entrar, mas entra. O encaixe ia bem até aqui, mas eu sabia que em breve teria que rosquear a ponta da minha espiga. Vou desbastar o perfil agora para facilitar o encaixe do bloco do cabo. Eu também tinha a opção de cortar muito mais da espiga e simplesmente soldar uma barra roscada nela, mas eu quis fazer desse jeito porque era mais fácil de entender intuitivamente. Eu ia usar esse truque da caneta para ver onde a madeira tocava a espiga. Onde a tinta da caneta permanente fosse removida, eu precisaria tirar um pouco da madeira. Vamos ver onde está encostando. Beleza, ele está chegando. A grande diferença entre lixar ao acaso e saber exatamente onde lixar. Você já não consegue ver nenhuma luz passando por ali. Ah, está fora por 2 milímetros. Meu Deus, acabei de usar o sistema métrico. Estamos fora por 1/8 de polegada. Vamos juntar tudo. Meu Deus. Certo momento da verdade. Zero de folga em toda a volta. Você pode ver a lingueta ou a futura porca dela. Com as 3 partes do cabo encaixadas, era hora de fazer um espaçador para o pomo. Decidi colocar mais cor atrás do cabo usando um pedaço de latão. Esse espaçador também servirá para alinhar meus pinos de alinhamento ocultos. Como o espaçador ficaria na extremidade do cabo, eu só precisei fazer um furo para o ponto de conexão. Ter feito esse furo um pouco maior teria facilitado muito minha vida. Você vai entender depois. Acho que essa ferramenta é que é de queima profunda, né? O que é ótimo. Olha só isso. Ninguém faz ferramentas como essa, o que é loucura, porque qualquer um compraria isso. Depois de furar o espaçador, era hora de furar o pomo. De novo, eu só precisava de um furo, mas depois teria que fazer um pequeno rebaixo ao redor. Minha ferramenta escolhida para isso seria uma fresa, porque eu queria que o rebaixo ficasse quadrado. Se eu usasse uma broca, ele ficaria inclinado, diferente do efeito do rebaixo quadrado. Com isso pronto, era hora de furar os orifícios dos pinos de alinhamento no espaçador. Cometi um erro e furei no eixo errado, mas isso não importava porque nada disso ficaria visível. Beleza, o legal é que esses furos têm um tamanho tão perfeito que até a rebarba impede que o pino entre, o que vai garantir que todas as peças fiquem perfeitamente alinhadas.
A bowie que estou fazendo não é exatamente desmontável, pois vou colar tudo depois, mas usei esses pinos para facilitar desmontar e montar na hora do desbaste. Beleza, se minha matemática estiver certa, e ela sempre está uma furadeira. Os pinos vai aqui, o pino vai ali, então isso. Olha só isso. Agora, quando coloco isso, não pode girar nem fazer nada. Usando os furos do espaçador como guia, fiz os furos de alinhamento na tampa do pomo. Queria garantir que as 3 peças estivessem sempre perfeitamente alinhadas. Esse é o... Isso é muito legal. É o dispositivo inteiro. Meu Deus, isso é tão estranho. Com tudo pronto, era hora de trabalhar na porca do pomo, que vai unir tudo. Para isso eu precisava de um torno, mas como não tinha, fui ao depósito do Tanner novamente. Esse aqui é o Chad. Ele é o dono do depósito do Tanner e entende tudo de torno. Ele ia me ajudar a fazer toda essa porca do pomo. Primeiro desenhamos exatamente o que eu precisava fazer, só para termos uma ideia. Essa linda máquina é o Torno South Bend, mais antiga que meus pais, ainda funciona suavemente. Você nem sente esse tipo de qualidade nas ferramentas modernas, então foi muito legal tanto ver quanto poder usar. Após reflexão, optamos por latão para a porca do pomo. Achei que combinaria com a cor do espaçador, e era muito mais fácil de usinar. Este é o trava do contraponto. Ao furar é bom segurar isso, especialmente no começo, porque vai tentar girar. Então, à medida que avançamos com ele, não é necessário puxar tudo para fora, basta recuar um pouco para evitar o acúmulo de cavacos na ponta. Primeiro iríamos furar o buraco para fazer essa peça como você viu. Depois faríamos a rosca nesse furo para fixar as roscas que eu colocaria no espigão. Está centralizado porque está entrando. Depois que começar, deve ficar bom. Essa etapa foi estressante, porque se eu apertasse demais a tarraxa, ela poderia travar na peça de latão e teríamos que recomeçar. Também não tinha muita referência, pois era a primeira vez que fazia uma rosca em um furo. Mas sempre pegue metade do que você acha que quer e talvez até um pouco menos, até medir e ter certeza de que está fazendo o que você deseja. Beleza. Porque é muito fácil na sua cabeça pensar 5, e aí você faz 5, mas na verdade queria dizer 2,5 ou queria dizer 2. Fiz isso na fressadora ao esquecer o diâmetro da broca e ela passou do ponto. Isso também vai influenciar, especialmente na fresadora. O passo seguinte foi diminuir a espessura dessa peça de latão. O diâmetro externo da porca era de 3/8 de polegada, então eu tive que usinar até exatamente 3/8 de polegada. Uma coisa legal sobre esse torno é que ele tinha esse recurso de avanço automático. E isso era muito bacana, mas eu tinha que ficar de olho o tempo todo, senão eu poderia acidentalmente cortar o mandril, o que seria realmente ruim. Com o diâmetro externo pronto, iniciei a usinagem do interno até 1/4 de polegada. Mas o lance é que tivemos que usar uma ferramenta de corte diferente porque a outra realmente não servia. Meu Deus, isso está tão bonito. Com os diferentes raios perfeitamente usinados, era hora de usar uma ferramenta de corte diferente e cortar toda a peça. Pensei que teríamos que procurar a peça nas aparas, mas pude segurá-la durante o corte e deu certo. A D40 é sempre. Funciona muito bem. Com a peça pronta, voltei à oficina para começar a montagem. Primeiro precisei transformar a ponta da porca do pomo em um parafuso de fenda. Assim eu conseguiria parafusá-la no espigão. Preciso de 0,138 antes de começar a rosca. Agora estou em 0,215 e ainda falta muito. Esse desbaste foi complicado porque o final do espigão não está alinhado com a lâmina, descendo para baixo. Precisei girar tudo de um jeito estranho, só com um pouco de lubrificante. Na verdade, é só a segunda vez que uso uma dessas ferramentas de rosca. E dá pra ver aqui, pelos meus movimentos, eu estou super desajeitado, e eu estava com muito medo de não cortar eles retos. Optei por dar uma volta completa no sentido horário e depois 1/4 no anti-horário para quebrar a limalha. Eu vi muita gente fazendo isso nos vídeos do YouTube e pensei que era melhor seguir eles, porque eu realmente não sei o que estou fazendo. Ah, está subindo suavemente. Acho que as roscas estão boas. Teoricamente, tudo deveria estar perfeito. Espaçador de jardim. Bloco.
Isso vai entrar aqui. Como você está pressionando de forma desigual na tampa traseira, acho que sei por que isso não funciona. E acho que pode ser algo tão simples quanto a lixadeira de disco não está em esquadro. Aham, você está vendo isso. Preciso tirar um pouco de material de um dos lados. Ok, consertei. Olha como o encaixe ficou bonito agora. Nascido de sangue, suor e lágrimas. Perfeitamente plano, sem empenho em nada. Tipo, isso é uma faca tecnicamente finalizada, só falta o fio. Só parece ruim porque nada está modelado ainda, mas acho que vai ficar legal. Estou bem cansado, mas acho que está ficando incrível. Tudo ficou muito bom, mas demorou muito mais do que pareceu na câmera para montar tudo isso. Acho que levei 4 horas para montar tudo. Agora era hora de passar para alguns detalhes mais finos, e a primeira coisa que vou fazer é lixar a lâmina à mão. Eu ia começar com lixa de 400 porque já tinha chegado até 400 na lixadeira de disco. Espera, isso na verdade vai economizar horas. Tipo, horas inteiras, completas mesmo. Às vezes recebo uma ferramenta ou tento uma técnica nova que revoluciona meu processo de fabricação. Esse foi definitivamente um desses saltos. Normalmente eu levo cerca de 10 horas para lixar completamente uma lâmina até 400 grãos, especialmente desse tamanho. No total, levei cerca de 2 horas para fazer ambos os lados. Aquele canto vai demorar para limpar, mas o resto da lâmina está bem. Odeio essa parte de trás. Não alcanço com a esmerilhadeira e preciso tirar os riscos à mão. Após lixar as faces da lâmina até a lixa 400, foquei no dorso. Novamente, o damasco dessa lâmina é um mosaico criando um padrão interessante no dorso. Precisava que dorso e falso fio tivessem um acabamento de lixa 400 das faces. Ai, minhas costas doem. Preciso rolar na bola de lacrosse por uns 10 minutos. Com as partes principais da lâmina lixadas até a lixa 400, eu precisava começar a lixar o ricaço. Mas antes de fazer isso, cobri toda a lâmina com um produto chamado Fluid Film, para que ela não enferrujasse enquanto eu lixava o ricaço. Se você chegou até aqui no vídeo, há uma grande chance de que ainda não seja inscrito. Se estiver gostando do vídeo até agora, considere se inscrever. É de graça e você sempre pode mudar de ideia. A lâmina está lixada à mão com lixa 400 e depois usarei a 600. No entanto, esse é o momento perfeito para eu gravar minha marca de fabricante na lâmina. O método que estou usando para gravar meu nome na lâmina é chamado de eletrogravação química. No futuro quero usar um laser, mas por enquanto é isso que tenho. Onde é melhor colocar isso? Talvez aqui. Comprei a máquina Personalizer Plus na Amazon há alguns anos. Funciona bem, mas foi um pouco cara. Se quiser marcar suas lâminas agora, eu faria meu próprio dispositivo. Vamos conferir a profundidade. Se não for suficiente, faço mais tempo. Ah é, precisamos de mais profundidade do que isso. Pronto, bem fundo. Decidi fazer o nome dos dois lados. Achei que seria melhor deixá-lo semissimétrico. Ah, sim, uma gravação bonita, uniforme e profunda. É disso que gostamos. Com a marca do fabricante gravada na lâmina, era hora de moldar o cabo. Antes de qualquer perfilamento, precisei garantir que tudo estivesse no mesmo plano de referência. Usei o medidor de altura para riscar linhas e lixar tudo no mesmo plano, usando a espessura da lâmina como referência. Hoje em dia, sempre que eu lixo madeira, gosto de ter algum tipo de coletor de pó funcionando. Eu realmente não quero ter que respirar tanta poeira de madeira. O problema é que meu coletor de pó entupiu. Tentei usar o aspirador da oficina, mas também entupiu. E acabei transformando meu quintal em um terreno tóxico. O que falei sobre os perfis das lâminas vale também para o do cabo. É interessante que a espinha da lâmina deve seguir reta até o topo do cabo. Se não fizer isso, fica estranho. O número de linhas que estou riscando na guarda aqui pode parecer um pouco excessivo, mas elas são realmente importantes para garantir que eu faça o desbaste perfeitamente simétrico. Se riscasse só as linhas horizontais, não saberia onde as curvas começam ou acabam. Esse padrão em grade é importante. Decidi fazer uma guarda em formato de folha. Era simples, mas difícil de executar, pois o fluxo das linhas precisava combinar com o restante.
Uma coisa legal que eu queria tentar fazer nessa construção era um encaixe de herança da frente do meu cabo até o espaçador. Isso significa que o espaçador precisa ser menor que a frente do cabo, então precisei imaginar como o cabo ficaria antes de moldá-lo. Eu queria que as dimensões do meu pomo dependessem das dimensões do espaçador. Queria que o cabo fosse mais estreito na frente e aumentasse em direção à base da lâmina. Dessa forma, se você estivesse balançando, ela não sairia voando da sua mão, e é disso que essas linhas de marcação são derivadas. Com todas as partes do cabo moldadas, exceto o bloco, resolvi começar a trabalhar na bainha da lâmina. A bainha que eu estava planejando fazer para esse enorme Bowie não era necessariamente uma bainha feita para ser carregada. Como disse antes, este Bowie foi feito para exposição, não para uso ou transporte. Vejo a bainha como um agradecimento ao cliente por confiar em mim com uma peça tão importante. Pode não parecer, mas esta folha de papel permitirá traçar 4 partes separadas. Primeiro, vou desenhar os contornos dos 2 lados maiores e, em seguida, posso simplesmente recortar as partes do meio, obtendo assim as outras 2 partes da bainha. Esta folha de couro tinha de 9 a 11 onças, então era muito difícil de cortar. Ai, meu Deus. Um dos benefícios de cortar muito couro com essas tesouras é ganhar um grande calo no polegar. Eu nem sabia que tinha tanta massa na mão, foi interessante. Queria que a bainha contrastasse com o cabo brilhante, então pensei em tingi-la de preto intenso. Precisei tingir o interior da bainha antes, pois depois de colada seria muito difícil fazer isso. Também precisei tingir o interior do reforço, já que fica na parte interna da bainha. Para colar 2 peças de couro, considero a cola de contato a melhor opção. O vínculo que ela cria é forte e flexível pelo tempo necessário, o que é importante, já que raramente se encontram bainhas de couro tão rígidas. A única desvantagem da cola de contato é o cheiro forte e os vapores desagradáveis, por isso fiz isso na garagem usando respirador. O legal dessa cola de contato é que ela ativa com o contato. Ao martelar, a ligação fica bem mais resistente. Assim como tenho as facas de perfil, também precisei perfilar a bainha. Os pequenos ressaltos entre as faces principais da bainha estavam um pouco grandes demais e eu precisei lixá-los para igualar ao nível das peças externas. Isso vai facilitar para que eu possa alinhar tudo facilmente quando for colar tudo junto na colagem final. Está cheio de farelos de couro do esmeril. Fazer o quê? Seria sem graça deixar as laterais da bainha sem textura, então decidi texturizá-las. Percebi pelos comentários de vocês que é fundamental molhar o couro antes de fazer o padrão. Isso faz com que as marcas fiquem um pouco mais profundas e contrastem mais com as partes lisas. Na última vez que texturizei minha bainha, usei só um furador. Ficou bom, mas quero aprimorar. Estou usando essa ferramenta parecida com uma concha de vieira, combinando com o padrão anterior. Manter o espaçamento uniforme foi a parte mais difícil, mas com o tempo ficou bem mais fácil. Fiquei um pouco perto, né? Só um pouco perto da borda ali. Como vou fazer essa ponta? Beleza. Acho que é tudo que vou fazer para o modelo com borda ondulada. E vou continuar esse aqui até a ponta. Fazer essa bainha foi definitivamente muito satisfatório e provavelmente uma das partes mais divertidas dessa construção. Se não tem equipamentos para facas, recomendo começar a trabalhar com couro. Beleza, esse é um lado. Espero que isso fique legal e escurecido. Algo interessante que eu não sabia sobre couro antes de usar é que ele não vem colorido de fábrica. Peças de couro coloridas geralmente são tingidas e diferem do couro original. Talvez eu precise passar mais camadas, não está escuro o suficiente. Esse é o melhor marcador que já usei. Uau! Quando fiquei satisfeito com a cor da bainha depois de várias camadas, era hora de colar tudo permanentemente.
A segunda camada de cola de contato foi semelhante à primeira. Eu só não planejava desmontar tudo depois, e sim unir tudo de uma vez. Nessa colagem final, precisei alinhar tudo com muito cuidado. Se eu não encaixasse tudo certo, a faca não entrava, então precisava ter certeza. Com a bainha colada permanentemente, era hora de começar a furar os buracos para as linhas depois. E a única maneira de fazer isso era à mão. Eu não tinha uma máquina para fazer isso, e tive que fazer em todo o lado da bainha 2 vezes. Eu poderia fazer só uma fileira de costura ao redor, mas a bainha e a lâmina formavam um conjunto, e eu queria que a durabilidade da bainha fosse pelo menos igual à da lâmina, que já era muito alta. Esse processo foi extremamente satisfatório, mas também era muito barulhento. Fui até a garagem pegar meus protetores auriculares para evitar zumbido nos ouvidos. Após o furador, use a sovela para alargar os furos e facilitar a passagem da linha. Eu ouvi pelas sugestões de vocês que a furadeira de bancada era na verdade muito mais rápida e fácil, então foi isso que eu usei aqui. Era super importante que esses furos atravessassem direto para o outro lado e encontrassem a linha de costura. Se isso não acontecesse, ia ficar realmente estranho. Então, para alguns desses, eu tive que inclinar a bainha para garantir que eles fossem retos. Vou fazer tipo 8 passadas desse lado primeiro. Ele quer, mas eu não vou dar para ele. Ei! Estou usando uma linha escura e encerada para costurar essa bainha. Ela é muito durável, mas o problema é que é tão grossa que às vezes preciso puxar com um alicate. O motivo de eu ter usado essas luvas foi para que, ao apertar a linha com as mãos, ela ficasse o mais apertada possível. A única coisa é que elas eram muito grossas e era difícil sentir qualquer coisa com o tato, então parecia que eu estava tentando gritar debaixo d'água. Certo, depois de 14 anos, estou a 1/8 do caminho. Não cheguei a 1/8 do caminho, estou mais para 1/10. Você sabe que ficará firme quando é quase impossível passar a agulha pelo ponto. Após limpar rapidamente as laterais da bainha com lixa fina, era hora de escurecê-las e brunir. Ah, sim. Realmente faz tudo se encaixar? Ok, olha só. Este lado fica elegante. Este lado fica desleixado. Com as laterais escurecidas, preparei-me para polir usando o frasco de goma traga-canto, que supostamente facilita o polimento. Só coloquei um pouco em um pano e passei nas laterais. Agora eu só... Percebi nesse momento que a bainha estava um pouco apertada para a lâmina, então o que eu ia tentar fazer era moldar o couro úmido ao formato da lâmina. Sei que há formas mais profissionais de fazer isso, como prensas de espuma, mas foi o melhor que pensei no momento. Enrolei a lâmina em filme plástico para não enferrujar, depois molhei a bainha, coloquei a lâmina dentro e então prensei tudo entre 2 toalhas. Deixei descansando por um dia até o couro secar e voltei ao cabo. Estou com All Star na cabeça. All Star do Shrek. Fora das câmeras, projetei e implementei um novo sistema de coleta de poeira. Meu antigo coletor de poeira quebrou, então comprei um novo e refiz tudo do zero. Em teoria, ele deve funcionar tanto para madeira quanto para metal. Tudo o que preciso fazer é ligar e desligar o coletor de metal. Pelo que posso ver até agora, ele funciona muito bem, mas eu meio que preciso testar o limite e realmente jogar algumas faíscas pesadas para ter certeza de que está funcionando. Sobre o que eu realmente estou desbastando, essa é a primeira vez que eu modelo as pontas dos meus cabos com a roda de contato. Risquei os contornos da tampa traseira e do espaçador para definir o formato exato que ambos os lados deveriam ter. É a primeira vez que modelo o cabo assim. Normalmente eu modelo todas as partes do cabo juntas, e preciso agradecer ao JVB Facas pelos vídeos incríveis dele fazendo suas próprias bowies que me inspiraram a modelar um cabo assim.
Quando eu estava quase satisfeito com o formato do meu cabo de madeira, era hora de voltar minha atenção para a tampa traseira. O objetivo era arredondar o final para encaixar melhor no cabo. Uma tampa traseira quadrada não seria bonita, e aquela linha só indica onde a curvatura acabaria. Nesse momento eu estava usando apenas o atrito dos pinos de alinhamento para segurar essa tampa traseira no cabo, e decidi que preferia parafusá-la em um pedaço de madeira de sucata. Isso melhorou minha pegada e ajudou a moldar sem medo de danificar o cabo. Mas com todas as partes do cabo agora aguardando o polimento final, era hora de finalmente fazer a gravação na lâmina. Medo. Talvez eu precise da cadeira. Antes de poder fazer a gravação, preciso garantir que a lâmina esteja com um acabamento lixado à mão de 600 grãos, e também preciso escurecer a minha marca de fabricante. Ah, sim, bem escura. Uso o Permablue da Birchwood Case para escurecer, lixando só as superfícies planas para deixar apenas o texto escuro e o resto brilhante. Ei, é o meu nome. É extremamente importante entrar na etapa de gravação do damasco com um acabamento de lâmina muito limpo. E também preciso garantir que todo o óleo seja removido. Estou usando detergente Dawn e esfregando várias vezes para garantir que está limpo. Beleza, 2 minutos. Espera, eu tô meio nervoso. Espero que... Meu Deus. Quando vi a primeira corrosão com cloreto férrico, fiquei tão animado que já sabia que uma boa corrosão com café e cera de carnaúba ficaria incrível. Desde que comecei a fazer damasco, meu processo de corrosão não mudou. Mergulho a lâmina no cloreto férrico e limpo os óxidos com lixa 2500. Se você nunca viu esse processo, deve se perguntar por que tiro as cores escuras. O damasco não ficaria melhor com mais contraste? A corrosão com cloreto férrico só serve para dar profundidade, formando as cristas e vales visíveis no damasco. A maneira como eu realmente consigo a minha cor é através de um processo chamado gravação com café, e é exatamente o que parece. Eu pego minha lâmina e mergulho ela em um pouco de café solúvel por cerca de 4 horas. Isso me lembra as aulas de química da 8ª ou 6ª série, quando tínhamos que enxaguar os tubos de ensaio com água destilada 3 vezes. Ao gravar com café pela primeira vez, não sabia muitos detalhes do processo. Parece simples, mas não é. A questão é que tem algumas coisas que você realmente precisa evitar. A primeira delas é que você não pode usar água da torneira ou água potável. Você tem que usar água destilada. Se você usar qualquer outra água que não seja água selada, os minerais presentes nela vão interagir com o café e talvez não te deem uma gravação perfeita. Outro cuidado é não gravar por pouco tempo. Pode enganar, pois o acabamento molhado parece ótimo. E aí você limpa e percebe que ficou muito menos escuro do que você achava que estava. Enquanto a lâmina estava escurecendo, era o momento perfeito para finalizar meus encaixes. O que estou fazendo aqui é, na verdade, arredondando meu espaçador. Não quis que ele ficasse quadrado, pois não ficaria bom. Eu me certifiquei de quebrar os cantos primeiro, para que quando eu passasse no disco de polimento, tudo ficasse simétrico. Ao chegar à lixa mais fina do disco de polimento, apliquei composto de polimento verde na roda. Isso ajudaria a remover alguns dos riscos e deixaria tudo um pouco mais brilhante. Quando ficou pronto, era hora de finalizar a proteção. Minha proteção tinha cantos afiados, então usei a lixadeira de disco e inclinei a mesa para acertá-los ao redor. Essa era a parte que ia entrar em contato com o topo das mãos do cliente e eu não queria que ele se machucasse acidentalmente. Após isso, dediquei tempo na esmerilhadeira finalizando o cabo e pomo. Eu queria que cada parte do cabo ficasse bem polida, então isso era super importante para que eu não precisasse lixar a mão por cerca de 10 horas. Lixar a mão foi a única forma que consegui para segurar a guarda e lixá-la. Qualquer outro método arranharia a guarda, então essa era a única opção. Quando comecei a fazer facas, achava que a máquina de polir era uma trapaça, mas após anos de uso, vi que não é. É preciso lixar bem a mão antes de usar a politriz, pois polir uma superfície mal lixada deixa manchas e aparência ruim. Sabe, isso não está tão ruim. O espaçador ficou quase igual ao protetor, mas o que quero mesmo mostrar é o polimento que consegui no bloco do cabo. Meu processo inicial foi praticamente o mesmo. Passei da lixa de 400 para 600, mas só na de 1500 as coisas mudaram.
Geralmente não lubrifico a madeira ao lixar. Dessa vez, decidi usar o óleo de lâmina, que costumo aplicar no final, já durante o lixamento. Eu não achava que faria diferença, mas o acabamento ficou muito mais profundo e rico. Cara, parece fogo. Como mencionei antes, ajustei isso aqui usando minha lima e uma lixa grão 600. Após lixar cuidadosamente o ajuste de herança, comecei a polir o bloco do cabo. O composto de polimento grudou na parte externa do bloco. No início fiquei assustado, mas foi fácil de limpar e tudo ficou bem. Nunca consegui um acabamento assim. Isso ficou tão bom, meu Deus. Aposto que a maioria de vocês está curiosa para ver como ficou a gravação com café. Vou passar rápido pela última parte do polimento e olhar a gravação. 4 horas depois. Por favor, ele esteja bom, por favor, ele esteja bom. Parece bom em todo lugar, exceto onde não parece. Isso não faz sentido até você ver. A face inteira da lâmina está com um contraste perfeito. Aí você chega na espinha e vê que está bem mais clara. E também está mais claro no reforço bem aqui. E eu acho que sei qual é o problema. O que usei para encostar na ponta? Eu estava na politriz desse jeito. Acho que ficou composto de polimento ali. E eu acho que o café não conseguiu chegar ali. Ok, vou lixar tudo e passar o café de novo. É meio chato porque está literalmente tudo pronto para colar, menos a parte mais importante. Isso me dói porque ficou um acabamento muito bonito. Isso é ruim. E também é bem resistente. É bem mais grosso do que o férrico. Beleza, já se passaram 2 horas desde o próximo banho de café. Espero não ver manchas. Eu realmente não sei o que fazer se aparecerem. Beleza, agora está muito melhor. Sem nenhuma mancha ficou ótimo. Acho que vou deixar por todas as 4 horas e depois tirar. A segunda gravação com café ficou muito melhor que a primeira e cobrimos toda a lâmina. Depois que passei o pano Sunshine por toda a lâmina, chegou a hora de fazer um acabamento novo que nunca mostrei pra vocês antes. É o acabamento com cera de carnaúba. Quando se pensa em cera, geralmente vem à mente a cera de vela, material macio que queima e amolece. Agora quero que você esqueça isso completamente. A cera de carnaúba é totalmente diferente. Ela é tão dura que você nem consegue riscar com a unha. E essa é uma das propriedades que a torna perfeita como acabamento de lâmina. Outra coisa que ela faz é escurecer ainda mais os pretos no damasco. Então, a cera de carnaúba tanto realça a aparência da peça quanto a protege. Eu queria ter tido coragem de tentar esse acabamento um pouco antes, porque realmente é o acabamento perfeito para facas de alto padrão como essa. Com camada fina e uniforme, o acabamento fica levemente fosco. Mas uma das coisas legais sobre a cera de carnaúba é que ela é dura o suficiente para você poder polir, e é isso que estou fazendo aqui com o pano Sunshine. Essa cera de carnaúba polida é basicamente igual ao N3 Nano da Blacktail Studios, mas para metal. É excelente. Meu Deus do céu. Olha esse contraste, olha esse polimento. O que mais você quer em metal? Depois de deixar a cera com um polimento realmente alto, finalmente chegou a hora de colar tudo junto. Limpei todas as peças e o espigão da lâmina para garantir boa aderência da cola ao metal. Se for colar uma faca, recomendo usar epóxi reforçado. Ele é muito mais resistente a mudanças de umidade e, depois de curado, ainda tem um pouco de flexibilidade, o que significa que sua lâmina provavelmente não vai rachar. Não fixei o bloco do cabo, por isso era crucial a fita na ponta para o epóxi aderir totalmente ao espigão. Como pode ver, sem a fita, o epóxi provavelmente escorreria pelo cabo e talvez nem tocasse o espigão em alguns pontos. Para garantir a colocação correta do pomo e espaçador, fiz marcas de indentação neles. Assim, sabia exatamente como posicioná-los e tinha certeza de que não iriam para a lâmina errada, o que seria muito trágico. Ao apertar totalmente a porca do pomo, a pressão no cabo era tanta que o epóxi vazava por todos os orifícios. Era muito importante para mim limpar cada um com cotonete de acetona. Após 24 horas com o epóxi curado, cortei o excesso da porca do pomo e lixei até ficar plano. Enfim, a peça estava pronta, e acredite, até então eu não tinha visto a lâmina montada. Essa ansiedade de esperar pela peça final, eu também senti. Meu Deus. Acho que esse buoy é meu magnum opus atual.
Apesar de planejar o padrão de damasco e desenhar cada solda, o resultado final me surpreendeu. As estrelas e explosões no damasco estavam nítidas, e o acabamento com cera de carnaúba e café ficou magnífico. Mas o que eu realmente acho que é a melhor parte dessa lâmina é o cabo. Eu nunca tinha tentado uma construção com porca de pomo antes disso, e tendo feito nesse projeto, consigo me ver fazendo isso muitas outras vezes no futuro. O cabo de Ambonia Burrow ficou incrível, com cor rica e desenho impressionante. Os encaixes de prata brilhante e detalhes em latão se complementam bem. Provavelmente você, espectador, está se perguntando o que vou construir a seguir. Como disse no meu último vídeo, meu próximo projeto será a Sandai Kitetsu de One Piece, a lâmina negra. Não posso compartilhar muitos detalhes sobre isso ainda, mas saiba que vou tratar essa construção com o máximo de cuidado e respeito, e que eu realmente quero fazê-la como se tivesse saído direto do próprio anime. De qualquer forma, espero que você tenha gostado de assistir a este vídeo, e espero que em algum momento no futuro você considere assistir a este vídeo novamente. Acho que é algo que você só vai perceber totalmente na segunda vez. Assim como todas as outras lâminas que saem da minha oficina, eu tive que garantir que este bowie estivesse o mais afiado possível. Comprei um equipamento de afiação novo só para esta lâmina. Esta pedra verde que você vê aqui é na verdade uma pedra de diamante, e é uma das melhores pedras que já usei. Comprei 2 tiras de couro com pastas de polimento de diamante, e a diferença para o composto verde é gritante. Ela faz um fio muito fino, mas ainda mantém sua aspereza, o que achei interessante. Atravessando a parte mais espessa da luva,